Sejam bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 88, o rádio. Ele está localizado no sétimo período da tabela periódica e no grupo dos metais alcalinos terrosos. O rádio foi descoberto no ano de 1898 por Pierre e Marie Curie, quando eles estavam estudando o mineral uraninita. E nesses estudos eles separaram o urânio desse mineral e perceberam que o restante, o que havia sobrado, daquele mineral permanecia radioativo. E eles concluíram que deveria existir um elemento até então desconhecido que era radioativo presente naquele mineral. Assim, eles acabaram isolando o elemento que mais tarde seria conhecido como polônio, e no final restaram compostos de bário e outros compostos desconhecidos que ainda eram radioativos. E eles perceberam que as linhas espectrais desses compostos restantes não haviam sido documentadas em nenhum livro, em nenhuma publicação científica. Continuaram experimentando com esses compostos e descobriram então o elemento químico que eles chamaram de rádio, que vem do latim radius e significa raio. Agora, o rádio é o elemento mais pesado do grupo dos metais alcalinos terrosos e, de maneira geral, ele tem propriedades bastante similares às do bário. É um metal volátil e prateado, e quando exposto ao ar, ele reage com nitrogênio e não com oxigênio, formando o nitreto de rádio, Ra3N2. O rádio, além disso, cristaliza em uma estrutura cúbica típica dos metais alcalinos terrosos, e o seu ponto de fusão é 700 graus Celsius, um pouco mais baixo que o do bário, seguindo também as tendências na tabela periódica. A densidade do rádio é de 5,5 gramas por centímetro cúbico e ele é um elemento bastante eletropositivo. Sua eletronegatividade é de 0,9 e isso significa que a maioria dos compostos do rádio é de natureza iônica, porque as diferenças de eletronegatividade entre o rádio, por exemplo, e o cloro são tão grandes que o rádio acaba cedendo o elétron, formando o íon rádio 2+, e o cloro, por exemplo, cloro menos. Então nós temos compostos de natureza iônica do rádio. O rádio é um elemento extremamente reativo e ele sempre forma compostos no estado de oxidação +2, característico do grupo dos metais alcalinos terrosos. Como eu já disse, a maioria dos compostos do rádio é de natureza iônica e os íons rádio 2+, não têm cor em solução aquosa. Agora, como exemplos de compostos, eu gostaria de citar o hidróxido de rádio, RaOH2, que assim como o hidróxido de bário, é uma base forte e até mesmo mais forte que o hidróxido de bário, e é um composto bem solúvel em água. Outros compostos legais são os compostos com os halogênios, por exemplo, o cloreto de rádio, RaCl2, que também são solúveis em água e que emitem uma luminosidade devido à radiação do rádio. O rádio tem 33 isótopos e todos eles são radioativos. 4 desses isótopos ocorrem naturalmente, mas praticamente todo o rádio que ocorre naturalmente é rádio 226, o isótopo mais estável do rádio, justamente pelo fato da sua meia-vida ser muito maior a meia-vida dos outros isótopos. A meia-vida do rádio 226 é então de 1.600 anos e ele decai por emissão de uma partícula alfa para o radônio 222. E apesar de o rádio ocorrer naturalmente, a sua ocorrência não é primordial e ele é constantemente formado no decaimento tanto do tório como do urânio. Propriedades, então, no passado o rádio foi usado como pintura luminescente, principalmente em relógios, para que as pessoas pudessem saber a hora à noite, e essa aplicação explorava então as propriedades luminescentes de certos compostos do rádio, que eu já falei, por exemplo, o cloreto de rádio. E também teve uma época aí no século XX em que o rádio era tratado como um elixir da vida que pudesse curar várias doenças. Ele foi usado em pastas de dente, em cremes para pele e outros produtos cosméticos, supostamente para curar doenças, mas isso foi uma fraude muito grande, porque as pessoas começaram a se intoxicar com o rádio e viram que não era uma coisa boa. Então rádio na pasta de dente logo saiu da moda. E também, já desde o início, as pessoas suspeitavam das propriedades do rádio para curar cânceres, mas no início
como a medicina não era muito avançada, a tecnologia não era muito avançada, as pessoas não conseguiam pesquisar certo os efeitos da radiação no corpo, e muitas vezes os tratamentos de câncer com rádio eram mais nocivos do que benéficos, e as pessoas se intoxicavam com o rádio e acabavam morrendo antes do que se não tivesse aquele tratamento. Isso porque o rádio é um elemento muito tóxico, ele emite radiação, e em especial ele causa tumores ósseos, porque o rádio e o cálcio estão no mesmo grupo da tabela periódica, então o corpo interpreta o rádio como se ele fosse cálcio, e da mesma forma que o corpo leva o cálcio para os ossos, ele leva o rádio para os ossos, onde ele emite a sua radiação e pode causar então tumores primários nos ossos. Atualmente o rádio não tem muitas aplicações, mas o rádio 223 pode sim ser usado para tratamento de cânceres ósseos, metástases ósseas. E isso porque a vantagem dele em relação ao rádio 226, por exemplo, é que tanto o rádio 223 quanto os produtos do seu decaimento emitem praticamente só radiação alfa, que tem um alcance muito curto dentro do corpo, e isso assegura que sejam atacadas principalmente as células cancerígenas, enquanto que se fosse aplicado o rádio 226, os produtos do decaimento radioativo emitem também radiação beta e gama, que são muito nocivas no corpo, podem causar outros cânceres e não só curar o que está ali já presente. É por isso que o rádio 223 é usado, mas, como eu disse, só em metástases ósseas e não em outros tipos de cânceres, e geralmente só quando não há nenhuma outra alternativa. Pelo vídeo de hoje, ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, deixe seu like e obrigado por assistir. Até a próxima!